Relatório de Patrick Hennessy, doutor em medicina, membro da Escola Real de Cirurgiões, licenciado pela Escola de Médicos do Rei e da Rainha na Irlanda, etc., para John Seward, doutor em medicina. 20 de setembro. Meu caro senhor, de acordo com sua solicitação, anexo o relatório das condições de tudo que foi deixado ao meu encargo. Com relação ao paciente Rainfield, há mais a dizer. Ele teve outro surto, o que poderia ter um final terrível, mas que, como felizmente aconteceu, não teve resultados infelizes. Esta tarde, uma carroça com 2 homens veio à casa abandonada, cujo terreno fica junto ao nosso, a casa para a qual, você se lembrará, o paciente fugiu 2 vezes. Os homens pararam em nosso portão para perguntar ao porteiro pela direção, pois eram estrangeiros. Eu estava olhando para fora da janela de estudo, fumando depois do jantar, e vi um deles chegar à casa. Quando ele passou pela janela do quarto de Rainfield, o paciente começou a xingá-lo de dentro, e o chamou de todos os nomes sujos que ele pode dizer. O homem, que parecia um sujeito decente o suficiente, se contentou dizendo-lhe para calar a boca suja de mendigo, onde nosso homem o acusou de roubá-lo e querer matá-lo, e disse que o impediria se ele estivesse inclinado para isso. Eu abri a janela e sinalizei ao homem para não dar importância. Então ele se contentou, depois de olhar o lugar e entender que tipo de estabelecimento era, dizendo: Deus os abençoe, Senhor. Eu não me importo com o que me foi dito por um lunático. Tenho pena do Senhor e o chefe por ter que morar na casa com uma besta selvagem dessas. Então ele perguntou o caminho de modo civilizado o suficiente, e eu disse a ele onde estava o portão da casa abandonada. Ele foi embora, seguido de ameaças e maldições e xingamentos de nosso homem. Desci para ver se conseguia entender alguma causa por sua raiva, já que ele geralmente é um homem tão bem comportado, e exceto pelos seus surtos violentos, nada do tipo jamais ocorreu. Eu o encontrei, para o meu espanto, bastante composto e mais simpático à sua maneira. Tentei fazê-lo falar do incidente, mas ele me fez perguntas de maneira branda sobre o que eu quis dizer e me levou a acreditar que ele estava completamente alheio ao caso. Lamento dizer, no entanto, que isso foi apenas outro exemplo de sua astúcia, pois dentro de meia hora ouvi falar dele novamente. Desta vez, ele fugiu pela janela de seu quarto e estava correndo pela alameda. Chamei os enfermeiros para me seguirem e corri atrás dele, pois eu temia que ele pretendesse alguma injúria. Meu medo foi justificado quando vi a mesma carroça que havia descido a estrada antes, tendo algumas caixas de madeira grandes. Os homens estavam limpando a testa e estavam com a cara vermelha, como após exercícios intensos. Antes que eu pudesse chegar até ele, o paciente correu para eles, e puxando um deles para fora da carroça, começou a bater a cabeça contra o chão. Se eu não o tivesse apreendido no momento, acredito que ele teria matado o homem lá mesmo. O outro sujeito pulou e atingiu-o na cabeça com a extremidade de seu chicote pesado. Foi um golpe terrível, mas ele não pareceu se importar, e também o agarrou, e lutou com nós 3, puxando-nos de um lado para o outro como se fôssemos gatinhos. Você sabe que eu não sou leve e os outros homens eram corpulentos. No começo, ele ficou em silêncio enquanto lutava, mas quando começamos a dominá-lo e os atendentes estavam colocando uma camisa de força nele, ele começou a gritar: Vou frustrá-los! Eles não me roubarão! Eles não me matarão! Vou lutar pelo meu senhor e mestre! E todos os tipos de delírios incoerentes semelhantes. Foi com uma dificuldade muito considerável que eles o levaram de volta para casa e o colocaram na cela acolchoada. Um dos atendentes, Hardy, teve um dedo quebrado. No entanto, eu o tratei e ele está bem. Os 2 carregadores estavam a princípio ameaçando ações por danos
e prometeram chover todas as penalidades da lei sobre nós. Suas ameaças foram, no entanto, misturadas com algum tipo de desculpas indiretas pela derrota dos dois por um louco fraco. Eles disseram que, se não fosse pela maneira como estavam cansados pelo transporte e elevação das caixas pesadas para a carroça, eles teriam tido pouco trabalho com ele. Eles deram como outro motivo para sua derrota o extraordinário estado de seca, ao qual haviam sido reduzidos pela natureza dura de sua ocupação e pela distância repreensível da cena de seus trabalhos de qualquer local de diversão. Eu entendi bem onde eles queriam chegar com isso, e depois de um copo de grog forte, ou melhor, mais do mesmo, e cada um com um soberano na mão, eles aliviaram o ataque e juraram que encontrariam um louco pior a qualquer dia só pelo prazer de conhecer alguém tão bom quanto este que vos escreve. Peguei seus nomes e endereços, caso possam ser necessários. Eles são os seguintes: Jack Smollett, de Duddins Rents, King George Road, em Great Walworth, e Thomas Snelling, Peter Farley's Row, Kurt Guide, em Bethnal Green. Ambos são empregados da Harris & Sons, Mudança e Companhia de Remessa, Orange Masters Yard, em Soho. Vou relatar a você qualquer questão de interesse que ocorra aqui e enviarei um telegrama assim que houver algo de importância. Creia-me, caro senhor, com os melhores cumprimentos, Patrick Hennessy.